E a palavra caiu em 1 Timóteo 6, do 11 ao 14. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, a primeira diretriz que ele me deu é: foge destas coisas. Aí a primeira perguntinha que eu fiz para Deus, lembra disso? Mas Deus, o que eu tenho que fugir? Põe para minha irmã. O 9 e o 10 fala, no mesmo texto: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, naquele momento que eu estava falando para Deus: mas Deus, por que isso agora? Como que eu faço para sair dessa situação? Ou o Senhor está me provando para ver se eu vou ser aprovado e me dar a coroa? Porque eu posso ser provado e reprovado, ou também posso ser aprovado. Então, nesse momento que Deus me deu essa palavra, Ele falou: foge disto. O que é? Eu estava com uma adversidade no meu emprego. Naquele momento o medo meu era perder o quê? O meu emprego. E o que o meu emprego me dá? Um recurso. Então, no final das contas, eu estava com a moral, ou seja, eu estava mais preocupado com a situação que eu estava passando, eu estava dando mais atenção para a situação que eu estava passando, que eu estou passando, do que eu deveria dar atenção para aquele que possa resolver a situação que eu estava passando. Porque era angústia, era amargura, eu não tinha paz. Aí Deus deu essa palavra para mim. Então, irmãos, o medo, aquele medo naquele momento de perder o emprego, eu posso falar para os irmãos sem medo de errar: eu fui reprovado diante da prova de Deus na minha vida. Porque, como eu acabei de falar, eu estava olhando para o problema, mas eu não estava olhando para quem poderia me ajudar a resolver o problema. E quando ele fala para a gente deixar o amor ao dinheiro, ele está falando assim, que a gente pode cair em tentação. Quando a gente ama o dinheiro, a gente pode cair em laço, cair em concupiscências loucas e nocivas, e por final está escrito lá, submergirmos, que é o que, irmãos? É mesmo que se afundar na perdição e na ruína. Olha o que o amor ao dinheiro pode trazer na nossa vida, irmãos. E guarda algo, hein? Amar o dinheiro, aquele que ganha milhões pode amar, mas você sabia que aquele que ganha pouquinho também pode amar aquele pouquinho que ele ganha? Não é quantidade não, o amor ao dinheiro é amor ao dinheiro, seja muito ou seja, se você ama até aquele pouco, financeiramente falando, você pode acontecer tudo isso daí, você briga por causa daquele pouco, aquilo se torna nocivo na tua vida. Então nós não podemos ter o amor ao dinheiro. E aí também, Deus deu a diretriz, através da vida da minha esposa, o que eu tinha que fazer naquele momento. Só que é jejum e oração. Mas, irmãos, Deus trabalhou primeiro dentro do meu coração, que teve ao ponto de eu chegar um dia no meu trabalho, falar com a minha família antes, falar: eu vou lá pedir para ser o quê? Desligado. Mas aí Deus falou: não, a chave de Davi tenho eu, se eu abrir, você não passa na minha frente não e fecha, você espera eu fechar, que eu sei a hora e o momento para fechar. Mas quando eu já estava com isso no meu coração, significa o quê? Que Ele tirou aquele amor ao dinheiro, aquela preocupação com aquilo. Porque, irmãos, o ouro e a prata é dele, tudo provém dele. E por que na hora da prova a gente está sempre no começo, a gente às vezes é reprovado? Aí na hora que a gente vai para a palavra de Deus, aí vem o conforto, vem o refrigério, sai a angústia, sai a aflição. E quanto mais eu me esforçava para o meu trabalho, mais cansaço, mais fadiga, menos reino. Mas aí Deus mostrou diante de toda aquela situação, que eu tinha que colocar em ordem eram as prioridades da minha casa. Irmãos, eu não estava colocando o reino em primeiro lugar, e o reino não se restringe em estar atrás de um púlpito apregoando a palavra, em estar usando um instrumento para a honra e glória de Deus. Não, o primeiro reino é onde? Dentro dos nossos lares. Eu ficava tanto tempo lá dentro querendo resolver algo, e pelo contrário, ao invés de resolver ainda piorava, que eu não tinha um tempo para sentar, fazer uma refeição com a minha família. Era aquela correria. Irmão, se não tem reino dentro de casa, não tem reino na casa de oração. O primeiro reino nosso é lá. Hoje eu faço questão, faz chuva ou faz sol no meu serviço, deu tal horário, eu estou em casa, é o café da tarde com a minha família.
A janta, na hora que a gente tem oportunidade, ele se une, se o neném não dorme antes, todo mundo na mesinha ali junto. O tempo que eu estou em casa, eu procuro estar com eles, conversando. Não sentado lá, um no celular, que nem é o mundo hoje. Não adianta nada sentar todo mundo numa mesa, um fica no celular aqui, outro fica no celular ali, e ninguém conversa mais. Então o propósito de tudo aquilo que estava passando, que eu estava passando, na verdade, era Deus falando que, coloque em ordem as prioridades da tua vida, coloca o reino, e as demais, irmãos, Ele cuida. E você sabe qual que é a oração? Meu Deus, não é aquela oração não fecha a porta, não, que seja feita a tua, lembra, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua, então que seja feita a vontade dEle. Se Ele vai abrir, se Ele vai fechar, Ele já sabe de tudo, irmãos. Amanhã eu posso estar aqui falando assim, em vez de fechar, Deus o que? Ainda me honrou lá dentro, eu posso vir aqui amanhã e falar assim, a oração foi feita e Deus achou melhor naquele momento fechar, porque nessa oração tem duas vertentes, ou Ele me tira o problema, ou Ele me tira do problema. Ele me tira de lá, acabou. Ele sabe qual é o limite de cada um de nós, Ele não dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Mas o propósito de tudo, irmãos, é trabalhar no seio da família, porque uma família unida é projeto de Deus, e se tem algo que o inimigo trabalha, é para que esse projeto não se concretize nas nossas casas. Família unida é projeto de Deus. Você quer ver o inimigo furioso? É uma família reunida numa refeição, falando da obra, falando das coisas, ou mesmo falando de coisas assim que a gente tem. Ei, como que foi o seu dia hoje? Mas Deus está na frente, fica tranquilo. É essas palavras que faltam numa família hoje, irmãos. Não tem mais isso. Família, guarda essa frase. Família unida é projeto de Deus. Amém? Põe no versículo 11 para minha irmã, 1 Timóteo 6:11. Então nós aprendemos aqui, mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Então tá lá, para eu fugir de cair em tentação, por causa do medo, do amor ao dinheiro, de perder o emprego, para eu fugir de cair em laço, para eu fugir de cair nas concupiscências loucas e nocivas, que é o desejo desenfreado, e por último, para não afundar na perdição e na ruína. Aí está escrito lá, foge destas coisas. Aí ele fala assim, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então vamos lá. Para nós seguirmos a parte B do versículo, nós primeiro temos que colocar em prática a parte A. Ou seja, nós temos que deixar aquelas coisas que é o amor ao dinheiro. Irmãos, de nada adianta a gente querer ali seguir a justiça, a piedade, a fé, se nós não, primeiramente, nós não deixarmos de lado o amor ao dinheiro, que leva para todas aquelas coisas nocivas que nós falamos, né? E depois que a gente começa a exercer, a se esforçar para fazer cumprir a parte A, ainda que esteja no momento de transição nas nossas vidas, ou seja, depois que a gente começa a se esforçar para colocar em ordem o reino, primeiro dentro dos nossos lares, e deixar as demais para lá, aí Deus nos dá 6 diretrizes a seguir. Ele fala assim, primeiro segue o quê? A justiça. A primeira dela, ele fala a justiça. Irmãos, e a gente já aprendeu também, quando Deus fala uma palavrinha aqui, às vezes a gente acha que sabe no detalhe o que significa aquela palavra, mas vai lá no dicionário e consulta o significado dela. Justiça, irmãos, qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Aí fala assim, reto. Quantas vezes na Bíblia Deus fala que nós temos que andar em retidão? Então você vê que a Bíblia ela é perfeita quando você vai buscar o significado das palavras, certo? E nós sabemos que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o quê? Primeira coisa é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. Olha o que está escrito em Salmos 11:7, irmãos. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Então ele pede para primeiro a gente seguir a justiça, porque além dele ser justo, olha o que ele ama o quê? A justiça. E quando nós agimos como justos lá, retos diante dele, fala lá, o seu rosto olha para os retos. Quando o rosto dele olha para nós, não tem como nós não vermos ele, irmãos. Então você quer ver a Deus? Ande em retidão, ande em justiça aos olhos dele. Por isso que ele fala,
aquele que vê o Filho e crê nele, esse é salvo. Por isso que ele começa com a justiça. Para eu poder ver ele, ver o Filho e crer nele, eu tenho que ser justo e reto aos olhos dele. Irmãos, e o único propósito de nós estarmos aqui na casa de oração é isso. Sem exceção, todos nós um dia nós vamos estar face a face com o nosso Senhor Jesus, e nós vamos ver ele, mas vai ter aquele dia que é o dia do julgamento. E o objetivo nosso, irmãos, o maior sonho nosso é que chegar um dia para o Senhor Jesus e falar assim: meu Deus, todas as ovelhas que o Senhor nos deu, nós não deixamos perder. É ouvir isso aqui que está em Mateus 25, 21, quando nós cumprimos a boa carreira. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu. Jamais ele olhar para nós e falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não, irmãos, esse é o nosso foco. Justiça, quando a gente nos comportamos como justo, reto aos olhos de Deus, naquele grande dia ele vai falar: servo bom e fiel, entra no gozo do meu. Aí muitas pessoas levam esse "se foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei" só para o lado financeiro. Irmãos, é o reino. Lá não vai ter mágoa, lá não vai ter choro, lá não vai ter amargura, lá vai ter a paz que o mundo não voa. Lá nós vamos ter anjos louvando e adorando, e nós vamos estar juntos. A Bíblia diz que é inefável aos olhos humanos. Não dá para a gente mensurar, o que tem preparado para aqueles que exercem a justiça de Deus. Então, depois de nós deixarmos tudo aquilo, a primeira diretriz para nós é: segue a justiça. Vamos para a segunda diretriz. Ele fala assim, segue a piedade. Irmãos, piedade significa compaixão pelo sofrimento alheio, misericórdia. Em outras palavras, irmãos, o nosso Deus está falando assim, nós temos que ter compaixão uns para com os outros e sermos misericordiosos uns para com os outros. Não adianta, irmãos, não adianta a gente querer misericórdia para as nossas vidas se nós não somos misericórdios uns para com os outros. Olha o que está escrito em Lucas 6,36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Novamente, nós não temos que ser imagem e semelhança de Cristo? Se o Pai é misericordioso, a gente tem que ser imagem e semelhança dele. O que a gente tem que fazer? Exercer de misericórdia para com os irmãos também. E vamos mais além, irmãos. Olha o que está escrito em Mateus 5,7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós já sabemos, bem-aventurado é o quê? Mais que feliz. Então, você quer misericórdia na tua vida? Você tem que primeiro exercer a misericórdia. Muitas vezes, irmãos, quantos clamam de misericórdia, mas na hora que tem que ter misericórdia para com o irmão, não tem, mas ele quer para ele. A Bíblia até tem um texto, de um senhor que o servo devia para ele. Lembra desse texto? E ele devia também para o rei. Ele vai diante do rei, o rei perdoa a dívida dele. Lembra disso? Mas quando o servo dele devia para ele, ele perdoou? Não. O que aconteceu com ele? Então é assim, irmãos, quer misericórdia para as nossas vidas? Nós temos que exercer de misericórdia também. Tem muitos, irmãos, que só pega aquela parte do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o vosso, mas seja feita a vossa vontade. A pessoa esquece, só quer para ela o reino. Mas seja feita a vontade do Pai, que é ser misericordioso. Amém, irmãos? Terceira diretriz para nós que Deus nos dá. Ele pede para nós seguirmos a fé. Você vai no dicionário, irmãos, o significado da palavra fé, no pé da letra é assim, confiança absoluta em alguém ou em algo. Irmãos, isso é fé. É o que está escrito no versículo de Hebreus 11:1. Põe para mim, irmão. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. É confiança absoluta em alguém ou em algo. Quer dizer, você está esperando aquilo, mas você não sabe como vai vir, nem de onde vai vir, como teve o testemunho agora há pouco. Você não sabe,
Mas isso é fé, mas você tem que confiar. Agora, irmãos, nós temos que confiar no Deus certo. Porque tem gente que confia em tantas coisas, tantas pessoas, e faz das pessoas o seu Deus. Tem gente que faz do dinheiro o seu Deus. E a gente tem que confiar somente em nosso Deus Altíssimo, aquele que nós servimos. Aí, irmãos, por que ele pede para nós lá, para nós seguirmos a fé? Porque só tem uma maneira da gente agradar a Deus nessa terra de viventes. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então primeiro ele fala, segue a fé. Mas por quê? Porque se não tiver fé não tem como me agradar. Se a gente não espera algo e não sabe de onde vem e como vai vir, não tem como nós agradarmos a Deus, que é o firme fundamento. Aí vem aquela perguntinha: mas como que eu vou ter fé? Ou para aqueles que têm, para aqueles que não ainda têm, e para aqueles que têm, como que eu vou aumentar a minha fé? Porque, irmãos, a fé é algo que a gente, é que nem salvação, a gente tem que estar desenvolvendo dia a dia, hora a hora. Coloca para minha irmã, Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Agora aí, cuidado. Tem lugares aí que estão falando, apregoando um monte de palavra, menos a palavra de Deus. Então a nossa fé só vai aumentar, irmãos, se nós ouvirmos o evangelho genuíno, sem mácula, o evangelho que não busca os próprios interesses, o evangelho que não leva a gente a olhar para as coisas desse mundo e almejar algo desse mundo, mas sim as coisas do reino. É esse evangelho que vai aumentar a nossa fé. É esse. Amém, irmãos? Irmãos, a quarta diretriz que Deus nos dá, está escrito lá o A. Olha que interessante o significado de amor. É um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. Irmãos, você falar que ama uma pessoa não é fácil. Você pode chegar em qualquer pessoa e falar assim, eu te amo. Agora, você demonstrar o amor, aí sim. E aqui eu falo sem medo de errar. Se não existe amor, não existe evangelho. Acabou. Fim de papo. Se não existe amor, se dentro de nós a gente não temos a capacidade de nos esforçar para exercer o amor, irmãos, muitas vezes a gente vai falar algo para uma pessoa que a pessoa não vai gostar daquilo que vai ouvir, mas está fundamentado na palavra de Deus. Sabe o que você está fazendo? Você está amando aquela pessoa. Muitos acham que o amor é pegar o erro da pessoa. Ai, meu queridinho, eu te amo. Não, tudo bem, não. Está aqui, está escrito. Você está amando. Você está amando. Quando você passa a mão na cabeça naquilo que está em desencontro com a palavra de Deus, você pode ter certeza, você está fazendo qualquer coisa na vida daquela pessoa, menos amando ela. Olha o que diz em 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por isso que o pai repreende o filho a quem ama. Se não repreende o filho, irmãos, isso aí você pode levar para a conotação espiritual. Deus está o tempo todo nos repreendendo, repreendemos porque Ele nos ama. E também, se eu tiver que repreender a minha filha aqui nessa terra de vivente, porque eu a amo, eu vou repreender ela. Isso mas tudo fundamentado na Escritura, não age da carne, não. A gente tem que chegar para os nossos filhos e falar, está escrito. Aí, irmãos, o livre-arbítrio é entre ele e Deus. A palavra foi dada. Se ele quer seguir ou não, se tem algo que Deus não interfere na nossa vida, ele jamais vai pular na nossa frente e falar, não faz isso não. Não, ele mostra, ele manda o profeta, às vezes ele mesmo abre a palavra, vai vir a palavra para ele. Agora, se ele quer seguir ou não, depende. Isso é amor, irmãos. Põe para minha irmã, 1 Coríntios, todo mundo já conhece, 13, do 4-7. O amor é sofredor, o amor é benigno, é bom. O amor não é invejoso. Irmão, você tem um sentimento que a gente tem que correr, a inveja. É um dos piores sentimentos que existe. Quando você percebe que alguém sente inveja, ou daquilo que você é, ou daquilo que Deus te proporcionou, sai de perto dessa pessoa. Porque a única coisa que ela não vai ter por você é amor. Pelo contrário, vai ser o contrário, vai ser
ódio. O amor não trata com leviandade, quer dizer, com falta de seriedade. Você tem que ir lá, você tem que ser sério, tem que falar. Não se ensoberbece, acha que é melhor do que qualquer outro. O amor não se porta com indecência. Pode ser nas nossas vãs maneiras de falar ou nas nossas vãs maneiras de se vestir. Tem tantas maneiras de nós sermos indecentes aos olhos de Deus. Não busca os interesses. Irmãos, quem ama faz e não espera nada em troca. Você ama Deus? Oferta na casa dele sem esperar nada em troca. Isso é amor. Agora, como estão ensinando aí, coloca que você vai ter, está amando a palavra, está amando o evangelho, está amando a Deus? Não. Está colocando, mas não está pensando no evangelho, está pensando que vai vir de volta. Não se irrita. Ou seja, quando a gente ama, você fala assim, por mais que doa na pessoa. Mas não se irrita não, trabalhar é de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que você tem que jogar a sementinha. Você joga a semente. Quem dá o crescimento é Deus. Não suspeita mal. Então cuidado quando vai falar da vida alheia. O amor não suspeita mal. Por mais que você saiba de algo, vai ter com aquela pessoa, mas não fica falando da vida alheia, que é o suspeitar mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmão, sem amor não tem evangelho. Significa que vai ter momentos em nossas vidas que nós não vamos exercer isso? Não, vai ter momentos sim, nós somos carne. Mas você pode ter certeza, quando a gente tem um amor fundamentado dentro dos nossos corações, ali na frente vem um arrependimento, a gente volta até se reconciliar com aquela pessoa, nós vamos ter com ela. Mas sem amor não há evangelho. Olha a importância do amor, irmãos. 1 Coríntios 13, ó. Agora, pois, você pode ter fé, você pode ter esperança, olha lá, e o amor. Mas qual que é o maior deles, irmãos? É o amor. Irmãos, sem amor não há evangelho. Quais são os 2 primeiros e maiores mandamentos da Bíblia? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti. Se não tiver esse amor, não tem evangelho. Volto a falar que ama é fácil, eu te amo, mas exercer o verdadeiro amor, a gente confunde o significado de amor. Quem ama vai e fala, por mais que doa, porque a preocupação daquele que ama com aquele que está falando é com a salvação da alma dela. Amém? Irmãos, a 5ª diretriz que Deus nos dá é para que nós sejamos pacientes. Significado de paciente. Paciente é a qualidade do que é paciente, que sabe esperar. É uma pessoa calma. Ou seja, a pessoa sabe esperar, tudo é no tempo. Você pode ver, quando a gente quer passar na frente de Deus, em vez de vir bênção, vem o quê? Maldição. O amor tudo espera também, não espera? Olha como está tudo interligado, é uma engrenagem perfeita o evangelho. Irmãos, olha o que está escrito em Romanos 12. Alegrai-vos na esperança. E fala lá, ó, sede pacientes na tribulação, perseverar em oração. Isso aqui foi o que eu estou vivendo. Eu tenho que ter esperança. Deus está falando, ó, se alegre, alegrai-vos na esperança. Eu tenho que ter esperança. Mas ele fala assim para mim, ó, seja paciente na tribulação. E aí ele me deu a diretriz, perseverar em oração, jejum e oração. Irmãos, mas guarde algo, para nós exercermos a paciência nas nossas vidas, você sabe o que Deus vai nos dar? Tribulação. Põe para minha irmã, Romanos 5, do 3 ao 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Ei, você está achando que você vai ter paciência deitado lá na tua cama, tranquilo? Eu estou paciente aqui. Não. Essa paciência que Deus quer que nós desenvolvamos dentro de nós, irmãos, Ele vai trazer sim situações adversas, situações onde a gente, com os nossos braços, nós não vamos conseguir resolver. E é nessa hora que a gente tem que colocar o joelho no chão, tem que sentar, parar, falar, opa, peraí, para, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ver como que eu tenho que fazer para sair daquela situação. Então é diante das adversidades das nossas vidas que Deus vai produzir esse fruto em nós, que é a paciência. Está escrito lá, ó, e a paciência provoca o quê? A experiência
A esperança. A esperança. Eu tenho que me alegrar na esperança. Diante das tribulações, irmãos, o que vai surgir em nós são esperança ainda no final. Em outras palavras, você viu que no começo ele pede esperança, no final pede esperança. Em outras palavras, se a gente não tiver esperança dentro de nós também, a gente tem que ter esperança, irmãos. Principalmente que nós vamos alcançar a salvação das nossas, independente da luta que vier, temos que ter esperança. Amém? Depois da paciência, ele finaliza assim para nós ele fala assim, a sexta diretriz, nós temos que ser mansos. Está lá, significado de mansidão, qualidade ou condição do que é manso, que sabe esperar. Calma, mas essa mansidão aqui, irmãos, é aquela mansidão que está em Mateus 5,5, que diz aqui, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa mansidão, irmãos, é aquela que quando vem a palavra de Deus, ele recebe de bom grado. Ela não entra em conflito com a palavra de Deus, recebe com calma. Essa é a mansidão que Deus espera de nós. Por exemplo, nós não aprendemos que quinta-feira, o primeiro lugar que nós temos que exercer o nosso sacerdócio é dentro dos nossos lares? Ainda que eu não tenha conseguido, mas eu recebi de bom grado aquilo, eu vou me esforçar para fazer aquilo. Então o manso, além dele receber, ele se esforça, porque também não adianta nada a gente só receber, irmãos. Eu recebo e continua com a vida do mesmo, não adianta nada. Eu só receber e ao menos eu não me esforçar para colocar isso em ordem. Eu não me esforçar para ter um momento com a minha família ali. Irmãos, quando nós somos mansos, nós não contendemos com essa palavra, nós não agimos como filhos rebeldes. Lembra dos filhos rebeldes? A Bíblia diz para nós não sejamos como os filhos rebeldes, né? Que ouvem conselho e se cobrem de uma cobertura que não é do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o manso, ele ouve o conselho somente do Espírito Santo. Agora o filho rebelde não. Além dele não receber, ele vai ouvir daquela pessoa que ele gostaria de ouvir. Ele procura uma que conforte ele naquele erro dele. Aí é filho rebelde. Irmãos, e agora para entender, só para finalizar esse versículo 11, o que Deus falou com todos nós, ele fala assim, né? Lendo ele de novo lá, mas tu, põe no 6:11, irmã, mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Irmãos, quando nós fugimos de tudo que Deus mandou a gente fazer na parte A que a gente aprendeu lá, que é o que o amor ao dinheiro pode trazer para as nossas vidas, que ele fala, fuja de cair em tentação, fuja de cair em laço, fuja das concupiscências loucas e nocivas, fuja de nos submergirmos, nos afundarmos na perdição da ruína. Então quando nós fugimos de tudo aquilo e nós seguimos a diretriz que Deus nos mostrou hoje, na parte B do versículo, que é se esforçar para praticar, né, para seguir a justiça, para seguir a piedade, para seguir a fé, para seguir o amor, para seguir a paciência, para seguir a mansidão, nós chegamos, irmãos, a uma conclusão no final de tudo. Ou que a gente já tem dentro de nós, ou que nós estamos desenvolvendo dentro de nós, o que está escrito em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Irmãos, porque o fruto do Espírito é que nem um cachinho de uva, um gominho é a mansidão, o outro é a fé. Quando a gente tem o fruto do Espírito, irmão, a gente tem todos. Em outras palavras, irmãos, todas as adversidades que se achegam em nossas vidas, seja qual for a área que nós estejamos passando por elas, saiba que Deus permite isso, primeiro, para nós colocarmos as ordens de prioridades nas nossas vidas. A primeira coisa é essa: coloca o reino em ordem, minha casa, casa de oração e as demais, seja emprego, seja algum relacionamento que se envolveu ali que está sofrendo, sei lá, seja a enfermidade que está passando, mas coloca o reino em primeiro lugar. Então a primeira coisa é essa. E também a segunda coisa, para que nós venhamos desenvolver dentro de nós o fruto do Espírito, que é tudo isso que nós falamos nessa manhã de hoje, irmãos. Ou seja, nós podemos dizer que diante de
toda e qualquer adversidade que se achegue em nossa vida, o nosso Deus, Ele só está preocupado no final das contas com a salvação das nossas almas. Acabou. Tudo está no controle dEle. Está escrito na palavra dEle, basta uma palavra. Uma palavra, irmãos, Ele acalma o mar. Uma palavra Ele cura, uma palavra Ele resolve. Basta uma palavra. Mas Ele não trabalha com zona de conforto. Ele vai nos levar sim. Agora nós não podemos viver na adversidade, é diferente. Na hora que Ele vê que a gente tem um relaxo, Ele fala, opa, que a gente acha que está tudo muito bom. Aí Ele vai lá e dá mais uma apertadinha no calo. Ei, Deus sabe onde mexe na vida de cada um de nós. Deus conhece cada um aqui, ó. O que cada um está pensando. Olha o Deus que a gente serve. Quantos bilhões de habitantes tem na terra? Ele sabe o que cada um está pensando. Imagina, irmãos, o Deus que nós servimos. Aonde as águas dos mares cabem na palma das tuas. Olha o tamanho do Deus que nós servimos. Mas se tem algo que Ele não trabalha nas nossas vidas, é zona de conforto. Porque quando nós estamos na zona de conforto, irmãos, a primeira coisa que a gente faz é deixa de orar, é deixa de se esforçar, deixa de praticar aquilo que Ele tem ensinado, porque está tudo muito bom, está tudo muito bom. Agora é nos momentos difíceis onde a gente mais vai buscar Ele. Por isso, irmãos, eu quero finalizar com esse versículo aqui e que todos levem ele no coração. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então guarde algo, a prova vai vir, mas não fica triste não, porque o que Deus tem para nós é bom, agradável. O único propósito da prova das nossas vidas, irmãos, como foi falado, Ele quer nos dar a coroa da vida. Em outras palavras, Ele está preocupado com a salvação das nossas. Amém, irmãos?